Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Nesta edição especial do Sementeira Cristã, contamos com a presença da nossa amiga Sônia Lúcia Rodrigues. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Vamos conhecer a questão 96 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? Os espíritos respondem: iguais em essência, mas ocupam diferentes ordens segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Neste mês de setembro, não podemos deixar de abordar um tema tão importante que, aliás, todas as instituições de alguma forma estão abordando como sendo o Setembro Amarelo, e que versa sobre a questão do suicídio. O suicídio é um fenômeno complexo que tem atraído a atenção de filósofos, teólogos, médicos, sociólogos e artistas através dos séculos. Como um sério problema de saúde pública, o suicídio demanda nossa atenção, mas sua prevenção e controle, infelizmente, não são tarefas fáceis. As melhores pesquisas indicam que a prevenção do suicídio, mesmo sendo uma atividade possível, envolve toda uma série de atividades que variam desde as melhores condições possíveis de educação para as crianças e jovens, passando pelo tratamento efetivo dos transtornos mentais, até o controle dos fatores de risco nas diversas condições da vida. A disseminação apropriada da informação e o aumento da conscientização são elementos essenciais para o sucesso de programas de prevenção do suicídio. O suicídio é talvez a forma mais trágica de alguém terminar a vida. A maioria das pessoas que consideram a possibilidade de cometer o suicídio são ambivalentes.
elas não estão certas se querem realmente morrer. Na verdade, essa pessoa quer fugir do sofrimento. Os clínicos e os pesquisadores sabem que não é a cobertura jornalística do suicídio em si, mas alguns tipos de cobertura que aumentam o comportamento suicida em populações vulneráveis. Por outro lado, alguns tipos de cobertura podem ajudar a prevenir a imitação do comportamento suicida. Ainda assim, há sempre a possibilidade de que a publicidade sobre suicídios possam fazer com que a ideia pareça normal. Por isso, hoje, a cobertura sensacionalista de um suicídio deve ser terminantemente evitada, para não promover preocupações suicidas, particularmente entre adolescentes e adultos jovens. O relato de suicídios de uma maneira apropriada, acurada e cuidadosa, por meios de comunicação esclarecidos, pode prevenir perdas trágicas de vidas. Mas estas notícias devem ser minimizadas até onde for possível. Bem, o que é o suicídio? Suicídio significa matar a si próprio. É uma atitude individual, de livre-arbítrio, um ato deliberado de extinguir a própria vida. É um ato causado por um elevado grau de desespero e sofrimento, geralmente de nível emocional e sentimental. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime. Ele pode ser um ato voluntário que produz a morte instantânea, mas também pode ser decorrente de atitudes até inconscientes, onde a criatura apressa a extinção das suas forças vitais. Mas será sempre uma transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Podemos afirmar que o suicídio é um passaporte para o sofrimento. A maior surpresa do suicida é que ele não consegue extinguir a vida e se vê na continuidade de sua situação, agora piorada pelo sofrimento causado pelo ato. Muitas vezes, o espírito não acredita que esteja morto. Sentir-se vivo é o triste e terrível engano do suicida. Nas mortes por suicídio, muitas vezes o espírito vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não a ouve. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito. E então, ele compreende que não faz parte do mundo dos vivos. Além disso, o suicida não seguirá para a espiritualidade até que tenha desanimalizado, isto é, que tenha se esgotado o fluido vital que possuía em seu corpo físico. Até a extinção do fluido vital, há como que uma ligação do espírito através do seu perispírito àquela energia. Em O Livro dos Espíritos, questão 944, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Os espíritos respondem: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Kardec acrescenta outra pergunta: mas o suicídio não é sempre voluntário? Os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe que o faz. Podemos dizer ainda que há dois tipos de suicídios: o direto, que já definimos, e o indireto ou inconsciente. O suicídio inconsciente é determinado por atitudes que apressam o desgaste do corpo físico. Por exemplo, o uso do sexo desequilibrado, cólera ou atitudes de descontrole emocional.
o que chamamos de intemperança, vícios de toda ordem, sentimentos de ódio, ociosidade, paixões exageradas e atitudes de pessimismo. Kardec nos orienta no livro O Céu e o Inferno que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também nas ações da criatura que, com conhecimento de causa, usa mal seu livre-arbítrio e passa à extinção das forças vitais. A maioria das religiões combate o suicídio, chegando mesmo, algumas delas, a negar ao suicida o direito às orações em favor dos mortos. Elas informam que adotam esse posicionamento radical, considerando os suicidas como seres rebeldes que se insurgiram contra a vontade de Deus e não merecem qualquer consideração. Estão irremediavelmente perdidos, sendo, pois, inútil orar por eles. O Espiritismo reconhece também que pôr o fim à própria vida é falta grave de tristes consequências, acrescentando contudo que mesmo nessa situação permanece o espírito sob a proteção divina que a todos envolve e conduz. Com exceção dos casos de inconsciência por embriaguez ou alienação mental, atentar contra a própria existência é atitude extrema a que alguém recorre apenas quando, em profundo desespero, diante de sofrimentos físicos ou morais. Mas a doutrina espírita mostra o suicida como um irmão nosso que se enganou gravemente, tornando-se por isso credor de nossa compreensão e carinho. O conhecimento espírita constitui poderoso antídoto para o suicídio, pois explica que todos os nossos problemas são passageiros e breves, se considerarmos a vida espiritual como infinita. As dificuldades de hoje são resultado de nossa própria conduta. Será sempre possível, através da oração, obter a ajuda dos amigos espirituais para a superação das dificuldades. O homem não é apenas corpo físico, sua essência é o espírito. A vida é excepcional oportunidade de crescimento. O grande conforto que a doutrina espírita oferece aos familiares de pessoas que se suicidaram e ao próprio suicida é a certeza de que Deus não desampara a nenhum de seus filhos, por mais que estes se equivoquem e se desviem de suas soberanas leis. Ninguém está relegado ao sofrimento eterno. Se assim fosse, Deus não seria infinitamente misericordioso, nem infinitamente justo. Portanto, não poderia ser Deus. O verdadeiro sofrimento começa no momento do suicídio. Todas as narrativas das vítimas de tal desvario são unânimes na descrição das dores inimagináveis que decorrem da ação perpetrada contra a vida. E o sofrimento do suicida tem a duração necessária ao tempo para o arrependimento, reequilíbrio, retomada de consciência e desejo sincero de retornar à vida. Além disso, pensemos, diante de tudo que pode nos empurrar ao desespero, lembremos que a divindade possui soluções que desconhecemos. Recuperemos hoje o desperdício de ontem, sem pensarmos jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Quais seriam as causas que levam uma pessoa a buscar o suicídio? As causas são inúmeras: enfermidades incuráveis, solidão, depressão, pobreza extrema,
sentimentos negativos como ciúme, inveja, orgulho, revolta, perda de entes queridos, ociosidade. Mas tudo isso se resume na falta de fé que a criatura tem diante da vontade do Criador e falta de aceitação de sua situação diante dos acontecimentos da vida. Podemos ainda dizer que entre as causas que conduzem o ser humano ao suicídio são as mais indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Além das citadas, temos o materialismo severo, o fanatismo religioso, o alcoolismo, a drogatização, a desesperança e a obsessão de espíritos. Mas a propagação das doutrinas materialistas é um veneno que penetra na mente do suicida, e os que fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afasta muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Podemos citar outros fatos relacionados ao suicídio. Pessoas que se suicidaram em vidas anteriores trazem uma tendência muito forte a repetir o ato. É necessário um trabalho intenso, preventivo, para modificar os panoramas mentais e alertar com segurança e sentimento de fraternidade sobre o que acontece após a morte do corpo físico. Porque, na verdade, a tentativa ao suicídio é um grito de socorro, é um desejo de fuga. Para falarmos de consequências do ato suicida, podemos afirmar que ele causa um grave traumatismo psíquico. Mas não há penalidade fixa em todos os casos. Os efeitos são proporcionais às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o do desapontamento. Vê-se e sente-se vivo como antes. Além disso, o suicídio provoca o despreendimento demorado do corpo físico, causando terror, onde muitas vezes, por estar preso ao corpo, sente a decomposição cadavérica e não consegue fugir da situação. É evidente que uma falta assim precisará ser expiada, reparada. Então, o sofrimento que o suicida passa a sentir já constitui um aprendizado doloroso. Mas alguns expiam sua falta numa nova existência, onde aprenderão o valor da vida e da aceitação à vontade de Deus. Podemos afirmar que nada justifica o suicídio. O suicídio, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio ou longo prazo, em ambos os planos da vida, o espiritual e o físico. Em O Livro dos Espíritos, temos algumas questões sobre este tema. A questão de número 943 diz: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com o fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com muita rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera.
Questão 944, que repetimos. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. A questão 952A pergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? Resposta dos espíritos: é mais culpado, porque tem tempo para refletir sobre seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario que tem alguma coisa da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Também a questão 957. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? A resposta dos espíritos assim esclarece. As consequências do suicídio são muito diversas, não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. E vejamos o comentário de Allan Kardec. A observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido. Enquanto na morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida se haja extinguido completamente. Esse efeito não é geral, mas em caso algum, o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Na maior parte deles, é o pesar de haver feito uma coisa inútil e infeliz, que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Por que o homem não é livre para pôr termo aos seus sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta apenas por constituir infração de uma lei moral. Consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes é o contrário que se dá. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos põe sob as vistas. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas de Vida e Morte, nos diz: o suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato, no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas, é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insondável, ou seja, inexplicável. Manuel Filomeno continua: dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio, sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal,
acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constituem terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais, nos passes e no uso da água fluidificada. Aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural a repetir o ato, que culmina tão logo se lhe apresente outra oportunidade. O suicídio é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana, que ata o homem ao primarismo de que se deve libertar. O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Sônia e ouvintes, falamos bastante sobre o suicídio, mas devemos agora oferecer toda a terapia que a doutrina espírita nos orienta como prevenção e também como consolação sobre a questão. Os princípios da doutrina espírita, podemos dizer, afastam as ideias materialistas. Portanto, a compreensão das leis que regem a vida vai nos ajudar a encontrar a harmonia para sabermos lidar com as situações que surgem em nossa vida, inclusive o suicídio. São inúmeras as ações de apoio usualmente disponibilizadas no centro espírita, como a prece, o passe, o estudo, o trabalho no bem, o diálogo fraterno, o esclarecimento doutrinário a espíritos obsessores, entre outros. O atendente da instituição espírita, ou aquele que entra em contato com uma pessoa que manifeste a propensão a esse ato de desespero, deve compreender que esta ação não pode ser vista como uma decisão individual de expressão do livre-arbítrio, uma vez que esse irmão encontra-se em desequilíbrio e precisa ser auxiliado do ponto de vista espiritual. Tampouco não é um ato de coragem. As pessoas que concretizam esse ato estão passando invariavelmente por uma alteração psicológica de forma radical e tem alterada a sua percepção da realidade. Quem toma esse tipo de atitude sempre está muito cheio de sofrimento e acaba ficando cego por conta disso. Não enxerga nenhuma solução possível no momento. Assim, o tratamento deve se constituir num dos importantes pilares da prevenção. Sabemos que cerca de 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se a vítima tivesse recebido a ajuda de qualquer pessoa, além de profissionais. Esta ajuda diminui o desejo de se matar e muitas vezes a pessoa muda completamente de atitude. Mas como perceber os indícios de que alguém pode estar pensando em suicídio e precisando de ajuda? Como é possível ajudar alguém que esteja passando por problemas graves e ainda ter condições de suspeitar de que a pessoa tenha intenção de tirar a própria vida? Os especialistas reforçam que, na grande maioria, o indivíduo dá sinais de sua intenção. Mas, muitas vezes, como não estamos acostumados a ouvir e escutar o outro com clareza, esses sinais passam despercebidos ou só fazem sentido para nós após ter ocorrido o suicídio. Assim, às vezes, não levamos a sério a declaração ou interpretamos equivocadamente como uma atitude de mau gosto. A recomendação é, pois, de perguntar, querendo ouvir, porque, no geral, a criatura desesperada acaba desabafando. O grande diferencial é mostrar que você se importa. Ofereça ajuda se achar necessário,
como apoio psicológico, psiquiátrico e instituições confiáveis. E se a atitude for extrema, ameaça direta de se jogar da janela, de se cortar, é necessária uma tomada de decisão imediata. Busque a ajuda de especialistas, leve a pessoa para um pronto-socorro ou ligue para a emergência. Podemos citar o grupo CVV como um dos principais auxílios para quem pensa em suicídio. O atendimento do CVV, Centro de Valorização da Vida, é um dos mais eficazes a favor desse tipo de auxílio. Os voluntários são pessoas preparadas e conseguem sucesso na maioria dos casos. O telefone nacional do CVV é 188. Os atendentes, todos voluntários, nunca irão perguntar o nome da pessoa. O CVV não trabalha com aconselhamento, não dá opiniões, tampouco faz qualquer espécie de julgamentos. Afirmam, por trás de uma ligação, sempre existe um sofrimento muito grande. Perdas, separações, solidão, gente que liga só para conversar. A pessoa liga desesperada, mas depois que coloca tudo para fora se sente melhor. Os voluntários não se envolvem, só oferecem a oportunidade do outro falar. E muitas vezes, verbalizando, ele consegue compreender melhor o que está acontecendo. Os voluntários não têm condições de fazer nenhum diagnóstico. O que eles fazem, na verdade, é ouvir, mas por meio da conversa. E se a pessoa pedir, eles conseguem indicar locais específicos e gratuitos onde é possível conseguir ajuda, seja para um tratamento para dependentes químicos, prevenção ao suicídio, luto difícil, etc, etc. Existem outros comportamentos que indicam o risco de suicídio. Estocar ou comprar uma quantidade enorme de comprimidos, comprar armas, deixar pendências resolvidas, dar algo de muito valor para alguém que ele gosta muito, ter tentado tirar a própria vida anteriormente. Importante ressaltar que, se você estiver passando por problemas sérios, não tenha medo de procurar ajuda. Suicídio é uma solução supostamente permanente para um problema temporário. Ainda apresentando orientações para prevenir o suicídio, lembremos que, na vida material, estamos capturados pelo materialismo, mas a doutrina espírita é doutrina de esperança. Procure conectar-se à sua alma. Procure ver e sentir a riqueza da vida espiritual. Busque os seus valores interiores. A única coisa que a criatura deseja é ser amada. Então, saiba que você é uma pessoa muito amada por Deus, nosso Pai, e por Jesus, que nos conhece nominalmente, individualmente, intimamente. Lembre-se que todos estamos matriculados numa escola de tempo integral, que se chama vida. E a vida é a bendita oportunidade de crescermos, melhorarmos e atingirmos a felicidade. Doutrina espírita é mensagem de esperança que salva vidas. Quando você vê com otimismo a oportunidade, vai compreender que tudo passa e vai ficando cada vez mais forte diante dos empecilhos. A única coisa que não podemos deixar morrer é a esperança. Ainda Emmanuel nos recomenda: quando a ideia de suicídio porventura te assome a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus. Você, em tua vida, está recebendo a bendita oportunidade de, através do aprendizado do Espírito, munir-se de condições que o habilitem a alcançar a plenitude do saber e da virtude que lhe trarão a felicidade.
Em seguida, ora pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência e nas lesões de ordem mental que essa atitude causará ao praticar ato tão violento contra ti mesmo. Se a ideia negativa continua a te torturar, busque a leitura salutar que será capaz de te renovar os pensamentos. Nunca despreze uma página esclarecedora, nem um diálogo amigo e amoroso. Mas, sobretudo, procure se entregar ao bem ao próximo, buscando esquecer a possibilidade de voluntária destruição de teus recursos físicos. O suicídio é um ato de desconsideração para com as bênçãos que enriquecem a vida. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Nesse sentido, o espírito suicida ou alguém que queira fugir da vida, independentemente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. Ouçamos o relato comovente feito com humildade pelo próprio médico que atende a paciente, Dr. Salomão Achaíbe, da Faculdade de Medicina da USP. Apenas o nome da paciente é fictício. Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego. Você tentou suicidar-se bebendo soda cáustica. Era o que tinha à mão na modesta casinha onde sua mãe passava os dias. Fiquei imaginando que problemas tão graves a levaram aos 16 anos a desistir da vida. Que choques emocionais, conflitos de sentimentos teriam ferido tão profundamente o cerne de sua existência, ainda tão tênue e indefinida? Por que você não respondia aos insistentes apelos de sua mãe? Por quê? Quando tivesse passado o perigo, iria perceber que o problema que ia levar àquele ato não era tão grave assim. Chegando à idade adulta, viria como é banal e sem importância o que parece grave e assustador na juventude. No momento, eu precisava salvar-lhe a vida. 6 meses internada, 4 vezes operada, 30 radiografias, 6 litros de sangue, dias e noites de cuidados e dedicação de médicos e enfermeiros. Eis o balanço sumário de sua cura. Apressei-me em dar-lhe alta, satisfeito pelo resultado do enxerto, um pedaço de intestino no lugar do esôfago, e por vê-la retornar à vida. Agora você engolia qualquer alimento sem dificuldade. Começava a ganhar peso e força, recuperando quilos perdidos. Ao despedir-me, pedi que voltasse dentro de 3 meses para novas radiografias de controle. Você, que tanto sofrera e raramente ria, deu-me o prêmio de um sorriso triste e foi-se embora. O êxito do caso animava-me a apresentá-lo num próximo congresso médico. Você, porém, reservava para si o último ato. Em sua breve existência, na pequena experiência de sua maturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo sem lancetar também os abscessos da alma. Dias após haver-nos deixado, recebi chamado urgente para ir ao pronto-socorro. Você se suicidara bebendo formicida.
Afastei o lençol branco, passei os dedos nos seus cabelos úmidos, por seu rostinho ainda quente, como o fizera tantas vezes. Baixei a cabeça e, em profunda tristeza, pedi-lhe perdão. Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego, preocupado com os males do corpo, e esqueci o seu espírito ainda mais doente. Como pude descuidar-me das feridas da alma, se naquele dia, quando você se obstinava contra seus pais, traía seu sofrimento? É o eterno engano dos cirurgiões que palpam tumores e não se lembram de que há um coração oculto vibrando em ânsias, sonhos e sofrimentos. Assim, irmãos, convocamos a todos, sejam pais, orientadores e educadores, que observem aqueles dos quais cuidam, educam e orientam. São almas carentes de amor, de luz, e precisam receber a cura da alma muito mais do que o corpo. Enfim, aprender a ouvir. O pedido pode ser um grito silencioso, partido do coração que sofre e não consegue falar. Momento musical. Vamos ouvir o Grupo GAN, Grupo Arte Nascente de Goiânia, a música Chama de Amor. Alavanca tua evolução. Você lutou, repartiu o ideal que almejou. Olhou pra si e encontrou a chama eterna que Deus criou. Chama de amor, chama de luz, chama acesa por Jesus. Chama de amor, chama de luz, chama acesa por Jesus. Você enfrenta as duras penas que forjam o teu coração. Você não nega os teus problemas e alavanca tua evolução. Você lutou, repartiu o ideal que almejou. Olhou pra si e encontrou a chama eterna que Deus criou. Chama de amor, chama de luz, chama acesa por Jesus. Chama de amor, chama de luz, chama acesa por Jesus. Olhou pra si e encontrou a chama eterna que Deus criou. Chama de amor, chama de luz, chama acesa por Jesus. Chama de amor, chama de luz, chama acesa por Jesus. Chama acesa, chama acesa por Jesus.
Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar-se da biblioteca que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16-3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16-3713-0299. 24 horas no ar. Continuamos divulgando as palestras sobre prevenção ao suicídio promovidas pelo NESSE e realizadas no CEAS, Centro Espírita Angenor Santiago. Neste domingo, dia 18 de setembro, às 18 horas, na sede do Centro Espírita, a Rua José Marques Garcia, 375, Cidade Nova, Franca, São Paulo, teremos a palestra da Nancy Soares com o tema Suicídio, uma visão da assistente social. Compareçam. Hoje, na divulgação sobre os centros espíritas de nossa cidade, vamos conhecer a história do Grupo Espírita João Ferreira de Almeida. Quem apresenta em gravação é nosso companheiro Sandro Fernandes. Olá, amigos e amigas, ouvintes do programa Sementeira Cristã. Aproveitamos a oportunidade oferecida por este programa de luz para falar das atividades do nosso Grupo Espírita João Ferreira de Almeida. Nosso grupo se encontra instalado na Rua Joaquim Machado, número 474, fazendo fundos com a UBS da Vila São Sebastião. Inicialmente, cumpre-nos apresentar um breve histórico de nossa casa, que foi fundada em 15 de dezembro de 1975 pelos saudosos confrades José Cesário de Souza e Jorge Antônio dos Santos. Por muitos anos funcionou em apertado espaço nos fundos de um estabelecimento comercial, cedido graciosamente pelo Sr. Jorge. O nome do centro foi escolhido pelo Sr. Jorge, egresso da Igreja Evangélica, em homenagem ao português João Ferreira de Almeida, natural de Torres de Tavares, um dos maiores tradutores da Bíblia para o português. Já no final da década de 70, início da década de 80, o amigo José Cesário convidou outro valoroso trabalhador espírita para auxiliar na organização e direção dos trabalhos doutrinários, o também conhecido e saudoso Sebastião Freire dos Santos, que junto com uma equipe de trabalhadores oriundos dos centros espíritas Eurípides Barçanufo e Raquel França, passou a coordenar os trabalhos da casa, cujas atividades se mantêm até os dias atuais. Dentre as atividades de nossa casa, neste período pós-pandemia, nossas atividades ainda singelas estão restritas às reuniões de terça, quarta, sábado e domingo. Nas terças-feiras, temos o atendimento fraterno e o passe ministrado para o público em geral, com início às 19 horas. Logo em seguida, às 20 horas, os médiuns e passistas se reúnem para o trabalho mediúnico e orientação espiritual. Na quarta-feira, às 20 horas, temos o estudo da mediunidade, chamado COEM, com a utilização da apostila da FEB, Estudos da Mediunidade. Aos sábados, às 14 horas, temos a reunião de estudos do Evangelho, com palestras pré-agendadas, seguidas por atendimento fraterno e tratamento espiritual. Esta reunião está sendo realizada virtualmente, ainda por conta dos efeitos da pandemia, mas em breve deve retornar ao atendimento presencial. Aos domingos, das 9 às 10 horas, temos o atendimento fraterno e o passe ao público em geral. Aos nossos irmãos e irmãs que pretenderem conhecer nosso trabalho, sintam-se convidados, pois será um prazer recebê-los. Em rápida pincelada, são essas as atividades atuais de nosso grupo. Agradecemos profundamente os coordenadores e apresentadores do programa Sementeira Cristã, em especial ao nosso querido amigo Eurípides Mendonça, pela oportunidade de apresentarmos os trabalhos e as atividades de nossa casa.
Agradecemos ainda a oportunidade que tem dado a todas as casas espíritas de nossa cidade para essa divulgação, que é muito importante para o movimento espírita francano. Muita paz aos corações de todos e que o Mestre Jesus os ilumine sempre. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Vamos ouvir a mensagem No Fogo das Provações, contida no livro Histórias da Vida, de Antônio Baduy Filho. Quem interpreta é Cristiane Neves Peroni. O campo apresentava aspecto desolador. Árvores retorcidas revestiam-se de folhas amareladas. Plantas diversas murchavam sob o sol impiedoso. Ervas e capim formavam extensa paisagem, onde a coloração amarronzada expressava tristeza e solidão. Um dia, porém, apareceram lavradores diligentes e decidiram-se pela queimada. O fogo surgiu de pontos diversos. Labaredas enormes misturavam-se a grossos rolos de fumaça. O capinzal crepitava e contorcia-se, enquanto o pasto ia se transformando em colossal fogueira. Dias seguidos, cinzas, braseiro e névoa confundiam-se em quadro atormentado. Contudo, semanas após, brotos surgiram em toda a área e a terra antes agreste transformou-se em campina verdejante. Fatos como estes repetem-se conosco nos caminhos da evolução. Quando nos mostramos ressequidos e estéreis em matéria de espiritualidade, os mensageiros divinos facultam-nos o fogo do sofrimento. Enfermidades dolorosas fustigam-nos o corpo. Crises morais sacodem-nos a consciência. Provações experimentam-nos a paciência e o amor. Assim, pois, não se desespere diante da dor. Agora, a vida pode ser arena agonizante de lutas. Todavia, logo mais, das cinzas da angústia ressurgirão flores de alegria e de esperança. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, vamos atender ao nosso prezado ouvinte João dos Santos, que perguntou à equipe do Idefran: as causas que levam uma pessoa ao suicídio são variadas e complexas. Dentre elas, qual é a mais difícil de lidar? A resposta à sua pergunta, João dos Santos, será dada pela nossa amiga Sônia Lúcia. Um estudo baseado em pesquisa elaborou um questionário para que aqueles que pensam no autoextermínio respondessem. E então, a partir das respostas, seria possível elaborar estratégias para, quem sabe, diminuir a dor de quem pensa em suicidar-se e evitar a extrema atitude. Uma das perguntas é quanto ao tipo de problema que a pessoa mais tem dificuldade em lidar. Relacionamento amoroso, familiar, problema profissional, financeiro, de saúde e outros. Qual seria o problema que mais aflige e gera intranquilidade à alma humana? A esmagadora maioria das respostas apontou que o problema mais difícil de lidar é o familiar. Problemas financeiros aparecem atrás do familiar e do relacionamento amoroso. Problema de saúde foi pouco citado. Falemos então deste agente gerador de sofrimento que são os problemas familiares e que colaboram para que a ideia suicida se faça mais presente na sociedade. A família é o ponto fundamental para nosso desenvolvimento como seres em evolução. É na família que experimentamos as primeiras noções de afeto, disciplina, organização, vivência e troca de experiências com o outro. A família prepara-nos para viver em sociedade. É na família, ou ao menos deveria ser na família, que descansamos a nossa cabeça fatigada pelas lutas e embates do dia a dia.
próprios de um mundo de expiações e provas. Por isso, se faz tão importante ouvirmos uns aos outros. Porém, quando na família encontramos rejeição, censura, falta de afeto, tendemos a deixar que a amargura ganhe espaço em nossa existência. Ficamos ressentidos e isto, ao longo dos anos, toma uma proporção tão grande que, claro, aliado a outros fatores, faz com que a ideia suicida comece a fazer morada em nossa casa mental. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos que o assistiam sobre o resultado do relaxamento dos laços de família, ou seja, a perda dessa referência familiar. E os espíritos respondem que seria o aumento do egoísmo. O raciocínio pode ser aplicado da seguinte forma: ao apertar os laços de família, aumentamos o nosso pensar no outro, proporcionando aos familiares aquilo que a família deve ser: local de aprendizagem e reconforto diante das provas cotidianas. Uma família atuante é um dos fatores que faz com que as pessoas se sintam amadas, queridas, tenham um ouvido amigo para desabafar. E este, naturalmente, é um fator que ajuda na prevenção do suicídio. É óbvio que não se pode colocar nas costas da família a responsabilidade pelos suicídios que abundam nos 4 cantos do mundo, mas é inegável que uma boa família, com problemas naturais, mas que aperta os laços de convivência e foca no amor de uns para com os outros, oferece mais condições para uma vida mais equilibrada. Se uma vida sem problemas é impossível, que ao menos possamos estreitar os laços de família e ouvir uns aos outros. Deixemos a existência um pouco mais leve e prazerosa. Setembro Amarelo é o mês de prevenção e conscientização sobre o suicídio. O CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio e atende voluntária e gratuitamente a todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, por e-mail e chat 24 horas todos os dias. Em Franca, atende pelo telefone 188 e o endereço é Rua Carlos do Carmo, número 419, na Cidade Nova. O horário das 18 às 22 horas diariamente. Prevenir é a melhor opção. Vamos ficar atentos para auxiliar a todos os nossos irmãos que necessitam desse apoio. Encerrando o programa de hoje, vamos todos nos unir em uma prece por todos os suicidas. Senhor, sabemos que o homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno quando o julgue oportuno. Todavia sabemos também que a justiça divina pode abrandar seus rigores de acordo com as circunstâncias. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena, mas é um irmão nosso em desespero profundo. O mesmo se dá com o engano que o leva a julgar poder escapar às misérias do presente e mergulha em sofrimentos ainda maiores. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, estendê-la
sobre a alma de todos aqueles que equivocadamente se entregaram a este ato, possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que eles estão experimentando, por não haverem tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Espíritos bons, que têm por missão assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhes o pesar da falta que cometeram. Que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de reparar a falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. A todos, que a nossa prece possa amenizar as amarguras e fazer que nasça em cada um a esperança de um futuro melhor. Que alcancem a confiança na bondade de Deus, cujo amor se abre a todos os arrependimentos e nunca fecha as portas a nenhum filho que o procure. Agradecemos a todos pela audiência e solicitamos que acompanhem o Sementeira Cristã Nova Edição todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e pelo nosso canal no YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.